Boa noite, irmãos. Estamos em poucos, mas vamos seguindo. Graças a Deus por quem se prontificou diante do Senhor está aqui, né? Vamos seguir com aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa epístola tão preciosa. Então, vamos abrir então em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, vamos ler inicialmente dos versos 7 a 12. Diz assim: Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Eu gostaria de ressaltar apenas, para nós levarmos como motivo de oração também, essa expressão aqui que parece como que uma expressão tão singela do coração de Tiago, quando ele diz assim no verso 10: Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Vamos levar essa palavra diante do Senhor e que Ele possa falar a todos nós. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor, agradecidos por este dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado pela oportunidade de nos reunirmos debaixo do Teu nome. Estamos felizes por estarmos aqui, Senhor. Queremos receber a Tua palavra, queremos receber a ministração que vem do Teu Espírito. Todos nós estamos abertos para sermos corrigidos, ensinados, consolados, exortados e tudo mais que Tua palavra há de fazer conosco nessa noite. Amém. Nós agradecemos pela luz que o Senhor tem nos dado nessa epístola. Sabemos que estamos apoiados na luz que o Senhor já tem depositado no Teu corpo ao longo desses anos. E estamos de maneira muito especial colocados diante do Senhor, temos colocado diante do Senhor essa epístola, Senhor, e desejamos continuar recebendo luz e termos nossas vidas endireitadas pelo Senhor. Apressa o Teu trabalhar nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, amém. Então, como temos procurado trabalhar, sempre lembrando que estamos num contexto, de todos esses versos que vêm anteriormente, não temos tratado em nenhuma das reuniões de maneira isolada os versículos, Temos procurado sempre construir uma linha muito clara, muito tranquila. Os irmãos têm visto que, creio, ter tido a experiência de que Tiago, que possui tantas partes, entre aspas, difíceis, elas se tornaram tão simples, tão claras à medida que nós fomos construindo juntos. Creio que o Senhor Ele vai abrindo Sua palavra e nós pudemos ver que coisas que pareciam ser contraditórias, na verdade, eram complementares, e o Senhor pôde ir agregando luz por Sua graça ao longo dessas sessões que temos estado em torno de Tiago. Então só lembrando, nós estamos na sessão da língua. Esse capítulo 3 de Tiago, ele é por excelência o capítulo da língua. Nós sabemos, irmãos, que o Senhor Ele dá grande ênfase a essa questão da língua, do falar. Você não vai encontrar apenas aqui, você vai encontrar por toda a Escritura a ênfase do Senhor nessa questão da língua, do falar. Mas este capítulo 3 de Tiago é o capítulo por excelência da língua. Então, se em algum momento da sua carreira cristã você quiser considerar essa questão do falar, você precisa se voltar a esse capítulo 3.
Sempre, irmãos. Então, nós não estamos exaurindo o texto, não estamos retirando todas as lições que poderiam ser tiradas de maneira nenhuma, até porque a palavra do Senhor ela nunca pode ser esgotada. Então, nós estamos fazendo e recolhendo lições que acreditamos ser necessárias para nós nesse momento aqui, juntos, mas certamente sempre que os irmãos se voltar para este texto, receberão mais do Senhor. Então, não se esqueça que nós estamos nessa sessão da língua, e no momento passado nós concluímos ali nos versos 7 e 8, que dizem então, os irmãos podem ir batendo o olho apenas para nós construirmos o quadro para entrarmos no encargo de hoje. Nos versículos então 7 e 8, diz então que os animais eles são domados, né, pelo gênero humano, mas a língua nenhum homem é capaz de domar, e que é um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Nos versículos 9 a 11, então, que nós vamos começar a considerar aqui, vamos fazer isso de uma maneira muito tranquila, irmãos, e se o Senhor permitir, entraremos numa próxima sessão aqui relacionada à sabedoria. Nos versículos 9 a 11, o que Tiago vai fazer é o seguinte: ele vai explicar para nós o que significa essa língua ser um mal incontido e carregado de veneno mortífero. Então, os versículos 9 a 11 que nós vamos entrar agora, eles explicam o que significa essa língua ser um mal incontido, carregado de veneno mortífero, porque Tiago vai continuar na linha, ele não vai quebrar em nenhum momento. Então nós concluímos no verso 8, no último momento, vamos entrar no verso 9, e Tiago vai continuar falando dessa língua como um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então, se nós fôssemos resumir esses versos 9 a 11 em duas palavras, elas seriam bênção e maldição. Poderíamos resumir os versos 9 a 11 como bênção e maldição. E ele está, repito, explicando o que significa a língua ser um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então ele vai entrar numa pequena seçãozinha dos versos 9 a 11, que nós poderíamos resumir como bênção e maldição. Então, Tiago vai nos dizer nesses dois versos que com a mesma língua nós bendizemos a Deus, bênção, e amaldiçoamos os homens, maldição. Com a mesma língua. Então, vamos ler novamente o verso 9. Com ela, ou seja, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Já aqui eu gostaria de ressaltar a palavra homens que aparece ali, porque ela é muito importante também já para termos alguns confrontos aqui. Então, a palavra que Tiago vai usar aqui não é irmãos. Ele vai usar uma palavra de cunho geral. Ele vai usar a palavra homens. E por que Tiago faz isso? Porque Tiago, ele expande essa relação da língua, da nossa língua, a maneira como a usamos, não apenas no contexto de irmandade, que sim é o primeiro contexto a ser aplicado, mas ele expande esse contexto a todo homem. Então, quando Tiago usa a palavra homens, ele está usando a palavra no sentido geral, aplicando a todos os homens. Então, irmão e irmã, essa questão da língua não é aplicada apenas aos irmãos, mas a todo homem. Então, nós deveríamos considerar como temos usado a nossa língua em relação a todos os homens, sejam aqueles que creem, sejam os incrédulos, a todo homem sem distinção. Então, vejo que já nesse primeiro momento, isso para nós já abre um horizonte aqui de consideração. Porque às vezes nós somos muito estreitos, né? Como Paulo vai dizer, estreito em nossos afetos. Nós temos afetos limitantes, Paulo vai dizer. Então nós precisamos ampliar nessa questão. Tá? Sempre, obviamente, o contexto primário são os irmãos. Mas não se restringe apenas. Porque às vezes nós achamos que nós podemos, então, entre os irmãos temos que domar a língua. Lá fora eu posso fazer o que eu quero. De maneira nenhuma. Então é muito interessante que Tiago usa uma palavra de cunho geral. E ele vai tomar o texto de Gênesis 1, 26. Quando o Senhor, falando ali, né, uma expressão da Trindade, ele diz assim, Gênesis 1, 26. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É muito interessante, e eu não vou entrar aqui, mas fica um registro para os irmãos considerarem, que em Gênesis 1, 26 aparece a palavra semelhança e imagem. Mas aqui, quando Tiago vai dizer, ele não cita imagem, ele cita apenas semelhança. Olha aí, feitos à semelhança de Deus. Então, com relação à semelhança, ele aplica a todos os homens. Agora, a imagem ele não usa. E há um motivo para ele ter feito isso.
Nós sabemos que quem é a imagem de Deus? O Filho. O Filho é a imagem de Deus. Ele é a imagem da Trindade. Então, quando Tiago usa esse contexto geral de homens, ele fala semelhante, fala sobre semelhança. Mas ele não usa a palavra imagem que aparece no texto de Gênesis 1:26. Fica aí uma consideração. Mas o importante para nós ressaltarmos aqui é que o homem ele foi criado à semelhança de Deus. E Tiago é muito claro em dizer que nós não deveríamos usar a nossa língua para amaldiçoá-lo, porque é contraditório. Esse que é o ponto que eu queria entrar. É contraditório, irmãos, nós usarmos a nossa língua para louvarmos, adorarmos, bendizermos o nome do Senhor e amaldiçoar o homem, porque o homem foi feito à semelhança de Deus. Então Tiago está dizendo assim, isso é uma contradição, isso não deveria ser assim, entende? Isso é uma, perdoe a palavra, mas não vejo outra, isso é uma aberração, entende? É uma aberração. É como na expressão de João ali, no contexto agora assim de irmandade, quando ele diz assim, como que você pode dizer que ama a Deus, mas não ama seu irmão? É a mesma relação quando você transpõe para essa relação da língua, como que você pode abençoar a Deus e amaldiçoar o homem? É isso que o Tiago está falando, isso é contraditório, irmão. Então ele está usando isso num contexto geral a todo homem. Então sim, nós deveríamos considerar diante do Senhor se temos domado a nossa língua ou não em todas as situações. Não se restringe a um momento de reunião. Você está entendendo? Porque nós podemos entender isso errado, irmão. Nós podemos achar que aqui nós temos que domar a língua. Isso tem um nome, irmãos, hipocrisia. Em um contexto nós somos uma coisa, em outro contexto nós somos outra. Aqui eu coloco minha máscara de alguém que doma a língua, que guarda, né, a língua, mas quando sai, isso é hipocrisia, é isso que o Senhor bateu tão fortemente, porque a nossa vida diante do Senhor é uma vida integral, não há compartimentos, sabe? Não há compartimentos, a nossa vida diante do Senhor é uma vida integral, e a forma como Ele mede é assim, integralmente. Então, às vezes nós somos tão cuidadosos, irmãos, no contexto de irmãos, mas quando nós vamos para um contexto mais ampliado, a nossa língua, infelizmente, não manifesta bênção, mas sim maldição. Então, eu gostaria de iniciar, e obviamente nós vamos passar por outras questões, com essa pequena reflexão, exortação diante do Senhor, para todos nós. Eu me incluo, obviamente, fui o primeiro e tenho sido sempre o primeiro diante do Senhor quando considero esses textos a ser exortado. Como anda essa questão do uso da nossa língua? Especialmente ainda mais as mulheres, que têm uma tendência de falar ainda mais. Isso não sou eu que estou dizendo, irmãos, a palavra nos mostra. É da mulher falar mais. Quando nós vamos lá para o contexto de Adão e Eva, quem bateu o papo primeiro lá foi Eva. Apenas uma pequena demonstração em princípio do que vai acontecer durante toda a história. Então, uma exortação para todos, e em especial as mulheres, tenham cuidado com o uso da língua, porque, infelizmente, isso que Tiago coloca como uma contradição, como algo tristemente relatado, tantas vezes acontece na nossa experiência. A nossa boca, ao invés de sair palavras unicamente que é boa para edificação, ela sai quanta coisa, irmãos, e como a irmã Edith colocou, nós matamos os outros com as palavras. Então é uma relação muito séria e às vezes parece duro ouvir, mas ela é séria assim mesmo, porque o impacto das nossas palavras, às vezes nós não temos noção do impacto das nossas palavras. Então tenhamos essa ponderação diante do Senhor. Então chegamos ao verso 10, quando diz assim: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Então essa expressão que eu ressaltei no início, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim, é como se Tiago estivesse dizendo assim, estou expressando aquilo que senti quando li Tiago, é como se Tiago estivesse dizendo assim: meus irmãos, isso não está certo, não está certo, sair da mesma boca, bênção e maldição, tem alguma coisa errada, sabe? O sentimento que eu tenho quando eu leio esse texto é esse, a impressão que eu tenho do Espírito. É como se Tiago tristemente estivesse se expressando assim: irmãos, isso não está certo, sabe? Isso não está certo. E ele vai mostrar
essa relação de bênção e maldição com 4 exemplos, que são citados logo abaixo aí. E os exemplos são, primeiro, uma mesma fonte não pode jorrar o doce e o amargo, esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, a figueira não pode produzir azeitonas. Está falando de coisas tão óbvias, né, irmãos? Terceiro, a videira não pode produzir figos. E quarto, a fonte de água salgada não pode dar água doce. Por que ele usa esses vários exemplos? Porque ele está querendo mostrar que a nossa boca também não deveria produzir bênção e maldição. Então ele está ilustrando aquilo que ele falou no princípio. Da mesma boca procede bênção e maldição, essas coisas não deveriam ser assim. Assim como a fonte não jorra doce e amargo, assim como a figueira não pode produzir azeitona, assim como a videira não pode produzir figos, e assim como a fonte de água salgada não pode dar água doce. Então, muito claramente, muito claro o que o Tiago está falando. Por isso não precisamos nem enfeitar, irmãos, nós precisamos passar aqui e sermos confrontados pelo Senhor mesmo, da forma como está o texto. Então, gostaria de terminar esses 12 primeiros versos com um texto em Provérbios. Eu gostaria que os irmãos fossem comigo, porque agora nós vamos entrar, nós estamos na sessão da língua ainda, mas nós vamos introduzir o assunto da sabedoria. Então vamos a Provérbios, antes de entrarmos na sessão da sabedoria. Provérbios capítulo 18. Provérbios vai citar em muitos e muitos versos, irmãos, com essa relação da boca, da língua. Vamos ler inicialmente o verso 21, que vai tratar justamente dessa relação, bênção e maldição, certo? 18, verso 21. Olha só. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Certo? Então, a maneira como nós utilizamos nossa língua será a maneira como nós vamos nos alimentar. Essa relação aqui, primária. Mas o que eu queria ressaltar aqui? Eu queria ressaltar a expressão, primeiro, morte e vida, como maldição e bênção, a mesma relação de Tiago. Mas aqui eu queria ressaltar a seguinte expressão, a que bem a utiliza. Por que eu queria ressaltar essa expressão, a que bem a utiliza? Porque penso que essa expressão ela expressa bem o que Tiago quis dizer assim, irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim, porque toca a nossa responsabilidade. Você está entendendo, irmão? Então, a responsabilidade de utilizarmos a língua adequadamente é nossa. Você não pode transportar isso para ninguém. É sua responsabilidade, minha responsabilidade diante do Senhor. Então, como que nós temos utilizado a nossa língua? Vida ou morte? Uma pergunta nós precisamos fazer. Agora, olha para cima no verso 20. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, se satisfaz. Muito interessante também, sabe por quê? E quando nós somos amargos, lembra aquele texto citado? Que é de dentro que procede? Toda a contaminação procede de dentro, o Senhor Jesus falou isso. Mas aqui nós temos um trabalho que também acontece de fora para dentro. Qual é esse trabalho? O que você fala vai alimentar seu coração. Então, irmãos, eu acho tão preciso isso, porque há uma relação que acontece de dentro para fora. Sim, é do coração que vem os pensamentos, tudo que contamina é de dentro para fora. Mas aqui também o que nós proferimos nos alimenta. Isso fala muito com relação ao estado dos nossos corações. Muito. E também queria deixar para ponderarmos. Se os irmãos olharem a vida de Jó, verão muito essa relação. Verão muito. Como que Jó foi se alimentando do que ele dizia. Até o ponto que explodiu. Né? Então, vamos transpor isso para o corpo. Como que acontece? Começa com pequenas falas. Aqui, ali. Pequenas falas. Isso vai alimentando o coração. Vai alimentando o seu coração. Vou usar dizer com morte. Se a sua fala que tem saído não tem sido de edificação, com morte. Então isso vai alimentando, até o ponto que
E por que eu estou colocando esse ponto de explosão aqui? Tomara ao Senhor que isso não aconteça com nenhum de nós que estamos aqui. Porque mais abaixo nós vamos ver qual é a sabedoria terrena, diabólica. Nós vamos ver. E nós vamos ver que ela passa por duas coisas. Eu vou só antecipar porque nós vamos entrar lá, para poder exemplificar isso que estou dizendo. Inveja amargurada e facção, ou partidarismo. Então, veja, por favor, o processo. Pequenas falas que não deveriam sair, saem. Essas falas vão alimentando o coração, porque é disso que você vai se fartando. Até o ponto onde isso se expressa de uma maneira mais escancarada. Então, eu quero colocar esses dois lados de uma mesma moeda. Tanto o que acontece de dentro para fora, quanto o que acontece de fora para dentro com o uso da língua. Os irmãos estão entendendo a linha até agora? Estou sendo claro? A gente poderia pensar, como eu gosto do círculo na santificação, acho que aqui também se aplica. O coração ele tem esse lado mal, como o Senhor Jesus disse, você já colocou. Isso gera para a nossa alma uma inquietação dentro de nós. A língua seria a ferramenta final, que vai frear isso ou dar continuidade para esse círculo. Quando ela dá continuidade, ela como que alimentasse, que é o que está dizendo, estimulasse o que já está dentro de nós. Vai para a alma, vai para a língua, volta para o coração. Então pensemos num círculo que abrange as duas situações. Isso aí, muito bem colocado. Então, talvez ficou mais claro ainda com o exemplo que o irmão deu. Uma coisa vai alimentando a outra. Vamos colocar assim, fica mais fácil para a gente entender, né? Porque às vezes, irmãos, nós achamos que, e a minha ênfase estava no seguinte, nós achamos às vezes que não há influência nenhuma em nós quando nós falamos, mas há. Na verdade, a língua se torna a porta, a área mais não é só, então não é só no outro, né? Terrivelmente é no outro, mas também acontece algo na pessoa que está falando. Então era isso que eu queria deixar enfatizado, né? E que o irmão bem colocou e complementou o que eu queria dizer. Então, guarda isso, porque nós vamos entrar nesse assunto da sabedoria, e é importantíssimo que os irmãos tenham isso que nós acabamos de dizer agora, tá? Então, vamos voltar para Tiago e entrar então na sessão que está ligada, nós estamos na mesma sessão da língua, mas ele vai tocar agora na sabedoria. Então, antes de entrar, deixa eu dizer algo aqui. Então, imediatamente, após essa ênfase na língua, porque a sessão é da língua, ele vai acrescentar uma nota agora, que é a sabedoria. Imediatamente conectado. Como nós já falamos no outro momento, o domar a língua é o caminho para a sabedoria. Então, essa relação é intimamente relacionada aí. Então, nós não estamos desviando do assunto, nós vamos continuar no mesmo assunto. Então, é muito importante que nós vejamos agora, de uma maneira um pouco mais expandida, qual é o caminho para a sabedoria. Eu resumi ele em 3 passos. Caminho para a sabedoria, em 3 passos, que nós já vimos até agora. Primeiro, acolha as provações. Acolha as provações. Segundo, acolha a palavra. Terceiro, coloque a mão na boca. Certo? Dome a língua. Então, esse é o caminho para a sabedoria. Por isso que Tiago vai introduzir a sabedoria agora e não antes. Não há sabedoria do alto sem isso. É importante dizer isso. Então, nós poderíamos colocar que a sabedoria, em outras palavras, já que o tema de Tiago é provação, maturidade e reino, sabedoria é maturidade, sabedoria é semelhança com Cristo, certo? Sabedoria é o caráter de Cristo formado em nós. Como que esse caráter de Cristo, como que nós vamos nos tornando semelhantes a Ele? Acolha as provações, acolha a palavra, coloque a mão na boca. Esse é o caminho para nós deixarmos de ser como somos e passamos a ser mais semelhantes a Ele. Simples, irmãos, às vezes nós complicamos, mas é simples, sabe? É simples. Nós tentamos ir para todo lado, batemos cabeça, o Senhor volta no mesmo lugar, porque o caminho é esse. Se não houver isso, não há vidas amadurecidas, não há uma assembleia amadurecida. Entende?
O motivo de tantas dificuldades ao longo desses anos nossos aqui é porque nós não caminhamos o caminho da cruz. Não trilhamos o caminho da cruz. Então, chegamos ao verso 13. Vamos ir com calma. Vou fazer o seguinte, irmãos, como fiz no anterior, eu vou fazer uma leitura corrida, para que os irmãos vejam o contexto da sabedoria ali, depois nós voltamos considerando os versos. Então, Tiago 3, 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do céu, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Olha o que Tiago vai dizer, irmãos. Mas vamos voltar aí. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, depois indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Irmãos, que texto maravilhoso. Olha, por favor, some isso com o que nós ouvimos no domingo. Eu vou voltar mais atrás, relembrando os irmãos as notas que o irmão Eliezer trouxe no domingo à noite, porque há um encaixe aqui tão precioso. Vamos caminhar junto aqui. Então, verso 13, Tiago começa com uma pergunta: quem entre vós é sábio e inteligente? Quando nós tomamos o contexto anterior, nós vemos que o sábio e o inteligente é aquele que doma a língua. Simples assim. Aquele que doma a língua, esse é o sábio e o inteligente. Agora, quando nós caminhamos um pouco mais, nós vemos que nos versos 13 e 18, ele vai mostrar, ou melhor, demonstrar como essa sabedoria e inteligência se mostram. Certo? Então, nós tomamos tanto o contexto anterior, que significa o quê? Quem é o sábio e inteligente? Aquele que doma a língua. Agora ele vai demonstrar, de maneira prática, como é esse domar a língua no tratamento uns com os outros. Conseguiram entender? Então vamos entrar com calma e, irmãos, pondere diante do Senhor, porque são muitas palavras aqui para nós ponderarmos e considerarmos e certamente ter as nossas vidas esquadrinhadas diante de Deus, que é o mais importante. Não quero que os irmãos anotem só, quero que os irmãos levem diante do Senhor em oração. Senão não há resultado nenhum, no que concerne ao trabalho do Senhor em nós. Então, Tiago, ele vai dizer que a nossa conduta, começando aí no verso 13, a nossa conduta mostra em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Tiago então vai dizer que a nossa conduta ou o nosso proceder vai manifestar se nós somos sábios e inteligentes, ou, em outras palavras, nós temos domado a língua. A nossa conduta, o nosso proceder, as nossas obras. E calma que nós vamos ver o que significa obras aqui também. Certo? Então, você realmente tem domado a sua língua? Há algumas evidências de que você tem domado a sua língua. Isso irá se manifestar. Irmãos, aqui eu estou dizendo uma coisa: não dá para nós fingirmos. Isso vai se manifestar. Porque o Senhor não vai permitir que isso se mantenha em oculto. Ele vai lançar luz nas nossas trevas. É impossível que nós nos mantenhamos em um ambiente espiritual preparado por Ele, sabe? Fingindo ser quem não somos. Então o Senhor vai lançar luz e vai manifestar se de fato temos domado a nossa língua. E essa manifestação, ela se dá nos tratos uns com os outros. Então eu acho isso fantástico, como o Espírito Santo é maravilhoso em seu ensino. Só Ele poderia fazer algo assim. Ligar algo tão precioso. O falar com o tratamento uns com os outros, da forma como Ele fez, nós vamos ver aqui então. Então ele começa falando, aqui eu queria ressaltar essa expressão que aparece aí: mostre em mansidão de sabedoria. Essa palavra mansidão, eu gostaria de ressaltar ela já de início. Lembra, agora nós estamos tratando uns com os outros.
E o sentido dessa palavra mansidão, perdão, vou voltar aqui, todos os homens. Não estreita, vamos abordar isso em todos os homens, em todas as relações que nós temos, integralmente falando, a nossa vida é integral. Então, a todos os homens. Essa palavra mansidão aqui, ela fala de gentileza, ela fala de bondade de espírito e ela fala de humildade. Já 3 aí pancadas para nós, né? Pancadas, porque como tem sido a nossa vida com relação a todos os homens? Tem sido mostrada em mansidão de sabedoria? Em gentileza, em bondade de espírito, em humildade? Lembra, é um trabalho de dentro para fora, mas há as evidências para ponderarmos diante do Senhor, se de fato temos domado a nossa língua. Ao invés de falar amaldiçoando os homens, nós temos sido humildes, bondosos de espírito. Está entendendo a relação? Tiago vem construindo isso, irmão. E ele falou antes de uma língua indomável e todo aquele contexto anterior. Agora ele está dizendo assim, ao invés de você amaldiçoar, você tem sido gentil, bondoso, humilde com os homens? São evidências que você tem domado sua língua. Ao invés de falar, você tem sido esse? Sério demais, irmãos. Mas nós vamos continuar. Verso 14 a 16 diz assim: se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então Tiago aqui, como os irmãos vão ver, nesses versos que li e nos seguintes, ele vai contrastar a sabedoria terrena, animal e demoníaca com a sabedoria do alto. E ele vai dizer qual é essa sabedoria terrena, animal e demoníaca e qual é a sabedoria do alto, que tem essa relação com a língua. A palavra animal aí, apenas uma anotação para os irmãos, ela se refere àquilo que é da alma, tá? Então, a sabedoria almática, podemos dizer, tá? Apenas uma ponderação para os irmãos não estranharem essa palavra quando aparece aí no contexto. Então, Tiago aqui nesses versos 14 e 16, ele vai falar dessa sabedoria terrena, animal e diabólica. E essa sabedoria, preste atenção, essa sabedoria terrena, animal e diabólica, ou seja, que é desse mundo, que é influenciada pela nossa alma e que recebe influência dos espíritos malignos, essa sabedoria se expressa de 2 maneiras. Vou repetir isso. A sabedoria terrena, animal e diabólica, essas 3 coisas juntas, irmãos, que terrível. A alma recebendo influência do mundo e do diabo, ela vai manifestar 2 coisas. A primeira, inveja amargurada. Irmão, a amargura contamina muitos. A amargura é algo que excede a pessoa. Quanto dano é causado entre o povo do Senhor por conta de inveja amargurada. E a segunda evidência aí dessa sabedoria terrena, animal e diabólica é sentimento faccioso. Sentimento faccioso. É interessante que Tiago aqui ele dá um passo atrás, ele nem fala da atitude facciosa, ele coloca primeiro o sentimento, que às vezes fica aí dentro. Um sentimento faccioso. E esse faccioso fala de rivalidades no corpo. Rivalidade. Irmão, parece que nós não somos irmãos, nós somos inimigos, concorrentes, como o irmão Eliezer já falou isso no domingo. Entende? Rivalidade, nós somos rivais aqui. Nós precisamos ser um melhor do que o outro. Parece que nós somos irmãos, parece que nós estamos cooperando com a mesma causa. Parece que um quer ver o mal do outro. Rivalidade. Mas também significa partidarismo ou divisões. Irmãos, um sentimento de divisão. Tudo é motivo de dividir o corpo. Se é que pode dividir o corpo, né? Tudo é motivo de não quero mais. Quero mais. E o pior é que isso
junto com essa inveja amargurada, esse sentimento faccioso, é algo que vai contaminando a outros. Então não é algo só da pessoa, não é só ela que possui a inveja e o desejo de dividir. Ela ainda influencia outros. Entende? Porque a amargura traz isso colocado junto, algo que excede a pessoa. Então veja que a sabedoria terrena, animal e diabólica é essa sabedoria que se manifesta através da inveja amargurada e do sentimento faccioso. Por quê? Porque a língua não foi domada. Entende? Como estão relacionados? E Tiago ainda vai além, e ele diz o seguinte, presta muita atenção nisso, irmãos, isso traz um horizonte de contemplação, isso que eu vou dizer agora. Tiago está dizendo que é da inveja amargurada e do sentimento faccioso que surge toda a confusão e toda espécie de coisas ruins. Dessas duas coisas, como se vindo da língua ali, essas duas coisas dão origem a tudo mais. Muito sério, muito sério. E agora eu preciso abrir um parênteses aqui, e relembrar a mensagem de domingo à noite, porque eu acredito que aqueles pontos negativos expressam muito bem o que significa a sabedoria terrena, animal e diabólica. Então eu vou tomar, isso está gravado, está à disposição de quem quiser ouvir. Domingo à noite o irmão Eliezer ministrou uma mensagem com o título: para eu viver a minha vida, eu preciso matar o meu irmão? E ele citou então 10 exemplos. E eu vou relembrar os irmãos, porque esses exemplos expressam a carga do que significa inveja amargurada e sentimento faccioso. Então, primeiro exemplo que ele usou: Adão e Eva contra Deus. E ele resumiu na palavra independência. Segundo exemplo, Caim contra Abel. E ele resumiu na palavra inveja. Terceiro exemplo, Jacó e Esaú. E ele resumiu na palavra ganância. Quarto exemplo, os irmãos de José contra José. E ele resumiu na palavra comparação. Quinto exemplo, Miriam e Arão contra Moisés. E ele resumiu na palavra insegurança. Depois, o sexto exemplo, ele colocou Corá, Datã e Abirão contra Moisés. E a palavra que ele resumiu foi cobiça. O sétimo exemplo foi Saul contra Davi. E a palavra é insensatez. O oitavo exemplo é Absalão contra Davi. E a palavra aqui é vingança. O nono exemplo aqui é Demas contra Paulo. E a palavra é descomprometimento. E o 10º exemplo é Pedro contra Paulo. E a palavra aqui é hipocrisia. Então, independência, inveja, ganância, comparação, insegurança, cobiça, insensatez, vingança, descomprometimento e hipocrisia. E se os irmãos notarem, não sei se perceberam, todos os que aparecem aqui são pessoas íntimas, próximas. Íntimas e próximas. Não eram de maneira nenhuma inimigos. Eram íntimos e próximos. Então, você tem que falar a nós, irmãos. Então, essas palavras aqui, que eu apenas relembrei, posso os irmãos ponderar como uma nota da mensagem de hoje. Essas palavras aqui que o irmão Eliezer trouxe no domingo à noite. Essas palavras manifestam o que significa inveja amargurada e sentimento faccioso. Eu pensei de diversas formas como eu deveria trazer a explicação dessas expressões, dessas palavras que aparecem aí. Mas o Espírito me disse claramente que essas palavras aqui manifestam o que significa inveja amargurada e sentimento faccioso. Então eu vou concluir essa nota negativa com esse parênteses aqui, fecho ele. Agora nós vamos para a sabedoria do alto. Tem alguns minutos ainda, não podemos concluir no negativo, vamos caminhar, para o Senhor nos ajudar. Então, guardando aqui agora essa sabedoria terrena, animal e demoníaca, nos versos 17 e 18, Tiago, vai falar agora 8 características da sabedoria do alto. E se você não tomou nota até agora, eu encorajo a tomar nessas 8 características, porque elas serão colocadas de uma maneira bem harmoniosa, fazendo um contraste com o que o irmão Eliezer trouxe no domingo à noite.
Então ele trouxe de um aspecto negativo, vamos assim dizer, eu vou trazer um aspecto positivo agora com a sabedoria do alto, para os irmãos contrastarem aí depois em suas considerações diante do Senhor. Eu estou indo muito rápido, os irmãos conseguiram? Então tá bom. Então, 8 características da sabedoria do alto. Primeiro, essa sabedoria ela é pura. A primeira palavra que aparece aí, pura. E aqui eu vou fazer como em uma escola, eu vou ditar mesmo porque eu vejo muita importância nesses pontos, tá, irmãos? Pura, isso significa que ela não é contaminada pela inveja, ela não é contaminada pela inveja e pela rivalidade da sabedoria terrena. Então ela é pura, ou seja, ela não é contaminada pela inveja e pela rivalidade da sabedoria terrena. Paulo, os irmãos lembram, né, da passagem de Paulo em 2 Coríntios, quando ele fala da simplicidade e pureza devida a Cristo, né? Então a gente vai perdendo essa pureza, né, irmãos? E a inveja e a rivalidade vai entrando, infelizmente. Segunda característica dessa sabedoria do alto é que ela é pacífica. Pacífica. E aqui também, como nós precisamos desenvolver isso em nosso meio. Isso significa que ela ou melhor, significa que ela busca harmonia e sintonia entre os santos. Então, uma sabedoria do alto, uma sabedoria pacífica, é uma sabedoria que busca harmonia e sintonia entre os santos. Ela não está cultivando rivalidade, ela não está cultivando divisões, ela busca harmonia e sintonia. Irmão, será que nós temos estimulado isso no nosso meio? Será? Terceira característica dessa sabedoria do alto, ela é indulgente. São todas palavras do texto, tá, irmãos? Indulgente. Isso significa que ela não busca direitos próprios. Ô, dificuldade essa daí. Não, esse daqui é o meu direito. A gente enche a boca para falar. É isso, essas coisas, irmãos, que causam divisão no corpo. O meu direito, o direito do fulano. Deixa eu encontrar um texto aqui. Não busca direitos próprios. Vamos a 1 Coríntios 4, deixa marcado o Tiago aí, me veio esse texto de Paulo, bem conhecido, mas ele precisa ser colocado aqui dentro de que nós estamos falando de direitos, né? 1 Coríntios 4. Paulo escrevendo uma dura palavra àqueles cristãos de Corinto. Vamos ler desde o verso 8. Diz assim: já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós nobres, e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, não é procura direito, né? Procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixos do mundo, escória de todos. O que você faz, irmão, quando você é injuriado, é perseguido, é caluniado? Você quer seus direitos? Né? Justiça própria? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Espere em Deus, irmãos.
Esperemos em Deus. Ele é muito melhor do que nós para julgar qualquer situação. E Ele está no trono. É Ele que reina, né? Então vamos voltar a Tiago para nós continuarmos a lista. Eu parei na terceira, né? Não busca por direitos. Os irmãos, se quiserem anotar esse texto aí, seria bom também para considerar. Quarta, essa sabedoria também é tratável. Tratável, palavra tão preciosa, e falta tanto em nós, irmãos, tratável, porque ela fala de uma sabedoria que tem desejo em se submeter. Uma sabedoria que tem desejo em se submeter. E mais, em sair do caminho para outros passarem. Então, a sabedoria do alto, ela é tratável, ou seja, ela tem desejo em se submeter e sair do caminho para outros passarem. Ou seja, irmãos, não quer evidência. Ela não quer evidência. Ela tem um espírito de submissão. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Considerai os outros superiores a vocês. Está entendendo? Irmãos, são palavras das Escrituras que nós passamos tão rapidamente e falta tanto em nós isso. Falta, irmãos. Falta tanto em nós isso. Não somos pessoas tratáveis. Somos de dura serviço. As jornadas nos comprovam isso. O Senhor teve que parar em muitas jornadas por vários momentos ali, em torno de uma mesma jornada, porque nós estávamos experimentando isso, por conta da dureza do nosso coração. Tratável, irmãos, que palavra preciosa, ore sobre ela quando você chegar em casa. Tratável. Quinta, essa sabedoria do alto, ela é plena de misericórdia. Plena de misericórdia. Isso significa que ela exercita o coração, para perdoar, para compreender, para auxiliar e para instruir a outros. Olha que interessante essa palavra, irmãos. Por quê? Porque ele usa a palavra exercita. Um exercício do coração. Não é significativo, irmão? Um exercício do coração para poder perdoar, para poder compreender. Nós somos bons para criticar, não para compreender. Falta compreensão no corpo. Falta compreensão entre nós, irmãos. Nós somos tão rápidos em nossos julgamentos. Compreensão, auxílio, não abandono, auxílio. E também para instrução. Nós temos que nos instruir, irmãos, a todos nós, quanto nós carecemos de instrução. Então esse é o espírito da sabedoria do alto, diferente da inveja amargurada e do sentimento faccioso, que não quer edificar nada, que aonde está ali com a sua língua sempre está dividindo, sempre está causando males. Não sejamos esses, irmãos. Não sejamos esses. Sejamos auxílio. Sejamos cheios de misericórdia. A misericórdia pode sorrir diante do juízo. Ela pode sorrir. Nós podemos determinar hoje o que nós receberemos diante do tribunal de Cristo, irmão. Não preciso falar mais nada, né? Próxima palavra que aparece aí, imparcial. Imparcial significa que essa sabedoria, ela não faz acepção de pessoas. Acepção de pessoas. Tiago já nos exortou isso, lembra? No capítulo 2, né? Não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus em acepção de pessoas. Então, não faz acepção de pessoas. Somos todos irmãos e temos todos o mesmo valor. E devemos tratar a todos assim. E oitavo e último,
A oitava e última característica dessa sabedoria do alto não poderia ser outra. A mesma... Perdão, então a plena de bons frutos é a sexta. Eu não citei, irmãos? Perdão. Tá, então coloquem a sexta aí. Eu espero os irmãos corrigirem. A sexta é plena de bons frutos. Plena de bons frutos. Plena de bons frutos. E o sentido aqui é muito simples. É uma sabedoria que anda nas obras que o Senhor preparou. Efésios 2:10, né? Então, plena de bons frutos significa que ela anda nas obras que o Senhor preparou. Aí a sétima, então, é imparcial. E a oitava, então... Os irmãos já corrigiram aí? Eu vou guardar para não atrapalhar nas anotações aí. Vai terminar com a oitava aqui a mesma nota que o irmão Eliezer terminou lá. Hipocrisia. Porque aqui a expressão é sem fingimento. Sem fingimento. E o sentido aqui é que ela não é hipócrita. Pelo contrário, ela é transparente e honesta. Então ela não é hipócrita, e sim transparente e honesta. Em outras palavras, irmão, que nós já falamos nessa noite, ela não usa máscara. Ela é o que é. Com seus erros e acertos. Todos nós estamos caminhando em maturidade. Lembra? Deixa essa nota aí registrada também de Efésios capítulo 4. A unidade do Espírito, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus. A perfeita varonilidade. Efésios 4. Efésios 4 vai falar da unidade do Espírito, que se encaixa tão perfeitamente aqui, que nós falamos de inveja amargurada e sentimento faccioso. Efésios 4 vai dizer assim, preserve a unidade do Espírito no vínculo da paz. E depois no verso 13, se eu não me engano, depois os irmãos consultem, vai falar para nós, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura de Cristo. Então uma coisa nós já temos, a unidade do Espírito, outra coisa nós temos juntos, permanecendo juntos, alcançar a unidade da fé. Todos nós estamos sendo transformados, irmãos, e somos o que somos, e podemos tirar a nossa máscara nesse ambiente espiritual e dizer, irmãos, eu sou o que sou, com meus acertos e com meus erros, e eu quero continuar sendo transformado pelo Senhor. É só esse coração que o Senhor precisa. Ele não precisa de alguém que bate no peito e fala, eu sou perfeito. Ele precisa de alguém que diz assim, que bate no peito e diz, ser propício a mim, Senhor. Ser propício a mim. Transforma a minha vida. Doma a minha língua. Me ensina a tratar com o outro. Me ensina a tratar com todos os homens. Vocês me dão mais 5 minutinhos? Nós já vamos concluir. Mais 5 minutinhos apenas. Apenas para finalizar essa questão aqui, então, dessas 8 características, eu penso que essas 8 características, elas são as obras descritas no versículo 13. Então deixa essa nota aí para você ponderar depois, que lá vai aparecer a expressão obras, a palavra obras. As obras descritas lá são essas características da sabedoria do alto. E eu gostaria também de fazer uma tarefa aqui, final, que é ler esse texto numa versão que tenho usado muito, numa paráfrase, que sempre tenho citado aos irmãos, que é de J.B. Phillips, chamado Cartas para Hoje. Eu gosto muito dessa tradução, irmãos, dessa paráfrase, porque ela coloca de uma maneira tão especial e prática, e eu gostaria de fazer uso novamente dela, e nisso eu não poderei citar, porque senão demoraria demais, os irmãos podem consultar o áudio depois. Só preste atenção na leitura, então. Capítulo 3, verso 13 a 18. Nessa tradução diz assim: existe alguém sábio e sensato entre vocês? Então que sua vida seja um exemplo brilhante da humildade que nasce da verdadeira sabedoria. Mas se seus corações estão repletos de ciúme amargo e de rivalidade, então não se vangloriem, nem neguem a verdade. Vocês podem adquirir certa sabedoria, mas ela não vem de cima.
vem deste mundo, da própria natureza inferior de vocês, até do diabo. Pois onde quer que encontre ciúme e rivalidade, aí também encontrarão discórdia e todos os outros tipos de males. A sabedoria que vem de cima é primeiramente pura e depois amante da paz, mansa, afável, cheia de pensamentos misericordiosos e de ações bondosas, franca, sem sinal de hipocrisia. E os pacificadores prosseguem tranquilamente, semeando para uma colheita de justiça. Olha que final precioso. Os pacificadores, lembra do Sermão do Monte? Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Então, os pacificadores, aqueles que estão acalmando os ânimos, que promovem harmonia, bondade no corpo, calmaria, paz, esses podem seguir tranquilamente, porque eles estão plantando algo que será colhido em justiça diante do Senhor. E eu termino dizendo o Salmo 133. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam unidos, vivam em união. Esse é o desejo do Senhor. O desejo do Senhor não é e nunca foi que o seu povo se divida. Aquele povo genuíno, estou dizendo, que se reúne debaixo do seu nome. Não é desejo do Senhor que ele se divida, porque há um ó do coração do Senhor que diz: como é bom ver o meu povo unido. Esse é o desejo do coração do Senhor. É isso que ele sempre intentou, irmãos. Esse é o desejo do coração do Senhor, desde toda a eternidade. Possa ele encontrar, pelo menos em um remanescente fiel, nesses dias do fim. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Confessamos que há tanto para meditarmos aos teus pés, Senhor. Seria uma leviandade da nossa parte passar tão apressadamente, Senhor. Então, o meu pedido a Ti, nessa noite, é que o Senhor mova o nosso coração a parar e considerar tudo o que foi falado, Senhor. Não nos deixe seguir sem antes ponderar nossas próprias vidas diante do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, em especial o que nos falou de domingo para cá, que tem sido o falar mais próximo. Nós te agradecemos, Senhor, de uma maneira muito especial. Senhor, nenhum de nós aqui pode dizer que o Senhor não está falando. Nós podemos dizer que talvez nós não estejamos ouvindo, mas Tua palavra tem sido tão clara, Senhor, tão precisa, tão pontual, que é de nos tirar o fôlego. Senhor, nós te agradecemos e pedimos que no restante dessa semana o Senhor continue aprofundando Tua obra em nós. E desejamos estar aqui também, se o Senhor não regressar, reunidos mais uma vez, unidos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.